Olá, essa é a segunda parte da aula 8 e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema de coordenadas polares, que é um sistema de coordenadas no plano, diferente do sistema cartesiano que nós falamos na videoaula anterior. Bom, como nós vimos o sistema de coordenadas cartesiano, nós utilizamos dois números para representar a posição das partículas, que é o valor do x e o valor do y, né? O valor da abscissa horizontal e da ordenada vertical. Alternativamente, nós podemos dar outros conjuntos de números, mas que também determinam a posição da partícula. Então, como alternativa aos valores x e y, eu vou fornecer um outro número, que é a distância entre a origem até o ponto em consideração. Então, essa distância entre a origem até o ponto em consideração eu vou chamar de r. Só que dizer simplesmente a distância que um ponto se encontra da origem não é suficiente para saber de qual ponto que a gente está falando exatamente, porque qualquer ponto que tiver em cima desse círculo desenhado aqui na figura, ou desse pedaço de círculo, né, vai estar a mesma distância da origem. Então, de qual ponto que a gente está falando? Eu estou falando desse ponto, desse ponto enlaranjadinho. Então, o R sozinho não é suficiente para determinar a posição de um ponto. Mas, se a gente dizer também qual é o valor do ângulo descrito a partir do eixo da abscissa, a partir do eixo do x, aí isso sim determina unicamente o ponto que a gente quer se referir. Então, alternativamente, ao invés de eu dizer que a posição da partícula é dada pelos valores x e y, eu posso dizer que a posição dessa mesma partícula é dada pelos valores r e θ. Então, existe uma única partícula no plano, que está a uma distância r e a um ângulo θ da origem, que é essa aqui representada em laranjado para a gente. Então, são dois sistemas diferentes de coordenadas. Cada um deles tem as suas especificidades e também são mais convenientes em alguns casos, né? Então, o sistema de coordenadas cartesianos, por ser um sistema de coordenadas reto, é muito mais conveniente quando a gente está falando de coisas que se movimentam em linha reta. Já o sistema de coordenadas polares, ele vai se mostrar bem mais eficiente para descrever coisas que estão girando em rotação, porque aí a gente tem um ângulo de rotação, tem um raio e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, esses dois sistemas de coordenadas são equivalentes, e é sempre possível passar de um sistema de coordenadas para o outro. De acordo com essa figura aqui, ó, eu posso pegar esse triângulo que se forma aqui embaixo da linha em azul, desenhar ele separadinho aqui no canto. Então, esse triângulo ele tem um dos lados dele, que é a hipotenusa, vale r, que é a distância, justamente a distância entre a origem e o ponto de consideração. O ângulo θ, o valor da abscissa na horizontal é x e o valor na ordenada na vertical aqui é o y. Então, desse triângulo eu tiro um monte de relação de trigonometria que permite relacionar as variáveis x e y com as variáveis r e θ. Então, fazendo isso, eu posso escrever, por exemplo, que a variável x é r vezes o cosseno do ângulo θ, enquanto que a variável y é r vezes o seno do ângulo θ. São todas relações trigonométricas retiradas deste triângulo. Então, se eu sei como se eu sei as coordenadas de um ponto no sistema de coordenadas polares, r e θ, eu tenho como descobrir o equivalente em coordenadas cartesianas por essas duas equações aqui. Muito bem, então esse sistema ele é determinado por esses dois números. Ainda assim, é um par de números, r e θ. O fato da gente precisar sempre de um par de números é porque a gente está num sistema de coordenadas em duas dimensões. Então, em duas dimensões, não importa qual sistema de coordenadas a gente esteja utilizando, sempre serão necessários dois parâmetros para descrever a posição das coisas. Pode ser x e y, pode ser r e θ, pode ser algum outro. Tá? Assim como lá no sistema de coordenadas cartesianos, nós tínhamos os versores, né? X e y. Tinha o x chapéu, o y chapéu, produto escalar entre eles dava zero e tudo mais. Aqui nós temos também os versores do sistema de coordenadas polares. O que são esses versores? Bom, tem o versor r chapéu. O versor r chapéu é o vetor que está apontando na mesma direção do raio. Então veja, o r chapéu aponta na mesma direção do raio e ele tem tamanho, comprimento, por definição, igual a uma unidade, por isso o chapéu. Tá? Já o ângulo θ,
o versor θ é um vetor que aponta na direção de crescimento do ângulo θ. Lembra que quando a gente está descrevendo um movimento circular, à medida que essa partícula aqui se desloca para a esquerda, no sentido anti-horário, o ângulo θ vai aumentando de tamanho, né? Então a convenção que nós fizemos de orientação é essa. À medida que a partícula descreve um movimento anti-horário, o θ aumenta. Ou, se ela descrever um movimento horário, ela vai estar andando no sentido contrário do θ, o ângulo vai estar diminuindo. Mas, de qualquer maneira, esses dois versores aqui, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. É uma propriedade do círculo isso, né? A reta tangente em qualquer ponto do círculo vai formar um ângulo de 90 graus com o raio do círculo. Então, esses dois versores, eles formam um ângulo de 90 graus, assim como os anteriores, x e y. Só que tem um detalhe. Os versores x e y, eles são fixos. O que significa? O versor x, ele sempre vai estar apontando na horizontal e para a direita. O versor y, ele sempre vai estar apontando na vertical e para cima. Sempre, sem exceção. Já os versores r e θ, eles são conforme ilustrado aqui na figura. Mas isso é porque eu estou falando desse ponto aqui em particular. Eu estou falando sobre a representação desse ponto, dessa posição. Se eu estivesse falando sobre a posição de um outro ponto em outro ponto do círculo, aqui por exemplo, o versor R ele estaria apontando para cá, enquanto que o versor θ estaria apontando para baixo, diferente dessas orientações que aparecem aqui. Então os versores R e θ eles têm direções diferentes em pontos diferentes. Mas sempre, independente da posição da localização deles, esses dois versores aqui eles sempre vão formar ângulo de 90 graus entre si. Em qualquer ponto do círculo, eles sempre serão perpendiculares. Ok? Muito bom. Então vamos lá. Eu já sei escrever o vetor posição em coordenadas cartesianas. Então em coordenadas cartesianas é o x na direção x mais y na direção y, né? Como nós discutimos na última videoaula. E em coordenadas polares, como é que eu posso fazer? Bom, eu vou trocar o x por r cosseno θ e vou trocar o y por r seno θ, porque agora eu quero escrever todo mundo em coordenadas polares. Então, fazendo essa continha, eu chego na seguinte coisa. Trocando o x por isso r cosseno e y por r seno, eu fico com essa expressão. Note que tem um r que aparece multiplicando todo mundo, né? Tanto o cosseno quanto o seno. Então, eu posso colocar esse r em evidência. Deixa essa equação aqui paradinha aqui por um instante, já a gente volta a falar dela. Deixa eu falar sobre isso daqui. Ó. O que significa quando eu escrevo que o vetor posição R é igual a R vezes R chapéu? Uma confusão de um monte de R aqui, né? Tem 3 R's aqui. Ó. Tem o vetor R, tem o R sem vetor e tem o R com chapéu. O que essa expressão aqui significa? Essa expressão aqui ela é muito, muito importante. Então é muito importante que a gente entenda o significado dela para a gente conseguir avançar no curso. Tá? Do lado esquerdo da equação, nós temos um vetor. Esse vetor tem módulo, tem direção e tem sentido. Todo vetor tem módulo, direção e sentido. Tá? Então, é isso que está sendo representado do lado esquerdo da equação. Do lado direito da equação, nós temos duas coisas. Tem o R, que é esse Rzinho aqui, que é um número. Esse número aqui é o tamanho do vetor R, a distância, de fato, entre a origem e o ponto em consideração. Então, esse R sem chapéu, sem flecha, sem nada, é o tamanho do vetor, ou seja, é o módulo do vetor. E o R chapéu? O R chapéu é... não deveria ter um desenho aqui, né? Deixa eu voltar. O R chapéu é o vetorzinho R, que aponta na direção do vetor posição. Então, quando eu escrevo assim, eu estou deixando claro que eu tenho um vetor, então eu sei que ele tem módulo, direção e sentido. Mas do lado direito, isso aqui me permite escrever o vetor de forma decomposta, porque batendo o olho aqui nessa expressão, eu sei que essa parte aqui representa a direção do vetor e essa parte aqui representa o módulo do vetor. Então é muito importante a gente escrever o vetor dessa maneira, porque a gente consegue diferenciar rapidamente qual é o módulo do vetor e qual é a direção e o sentido do vetor. Muito bem, agora vamos voltar para a expressão aqui de cima, para a gente analisar ela de novo. Então, essa expressão aqui de cima é análoga, é idêntica à expressão que está escrita aqui embaixo. Só que a diferença é que esse termo todo que está dentro do parênteses aqui em cima é o que a gente chamou simplesmente de R chapéu aqui embaixo. Então, olha que interessante.
Essa expressão permite a gente selecionar, a gente dizer qual é a parte do módulo do vetor, que é R, a gente já sabe aqui, e qual é a parte que dá a direção e o sentido do vetor, que é todo esse negócio aqui, ó, cosseno na direção x mais seno na direção y. Então isso significa dizer que o versor R, ele tem essa fórmula aqui. Eu posso escrever o versor R desse jeito, ó. Ele tem uma componente na direção x, que é só o cosseno, e uma componente na direção y, que é só o seno. Tarefa: mostre que o versor R, ele de fato tem tamanho igual a 1. Porque lembra que o versor ele tem que ter tamanho igual a 1? Verifique se esse vetor aqui tem tamanho igual a 1. Como é que a gente faz isso? Calcula o módulo do vetor. Vocês vão ver que vai aparecer um seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Mas independente de quem seja esse ângulo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá sempre 1. Né? Lembra daquela propriedade de trigonometria? Então esse versor aqui ele tem sempre módulo igual a uma unidade. Então, com isso eu já sei escrever o versor R de coordenadas polares, essa expressão aqui. Então guardem essa expressão, memorizem ela, nós vamos usar ela bastante no curso. Adiante. Então está aqui. Vamos fazer um desenho do versor R. É claro que o versor R ele tem tamanho igual a 1, mas eu vou fazer ele exageradamente grande aqui só para a gente visualizar. Mas lembra que esse vetor grandão aqui tem tamanho igual a 1. Até coloquei aqui, ó, isso aqui é um círculo de raio 1, tá? Esse vetor aqui ele tem componentes. A componente na direção x desse vetor vale cosseno, é igual ao cosseno do ângulo θ, que é o que está escrito aqui. E a componente na direção y é o seno do ângulo θ, que é o que está escrito aqui, né? Que vem justamente dessa relação trigonométrica aqui. Mas eu estou interessado em descobrir qual é o outro versor agora, o θ chapéu, né? Eu já sei quem é o R chapéu. E o θ chapéu, como é que eu faço para descobrir ele? Bom, eu já tenho o R, já é alguma coisa. E eu sei que o θ, ele forma ângulo de 90 graus com o R. Então, seja lá como for o vetor θ chapéu, ele tem que ser um vetor que está 90 graus para frente dele, né? Então, o vetor θ chapéu, ele forma um ângulo de 90 graus com E. Olha aqui embaixo, ó. Se esse daqui é R, então formando um ângulo de 90 graus aqui, esse aqui deve ser o θ chapéu. Mas aí a gente consegue fazer algumas continhas usando relações de trigonometria, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. E se esse ângulo aqui vale θ, esse aqui, que não tem nada desenhado, é o que falta para dar 90 graus, é o complementar de θ. E quanto que falta para o restante, para dar os 90 graus? É o complementar do complementar, que é o próprio ângulo θ. Então, se esse ângulo aqui vale θ, esse ângulo aqui vale θ também. Tá? Aqui eu sugiro que vocês percam uns 5 minutinhos analisando esse desenho. Mas não tem nada de muito difícil, é só para a gente se convencer de que se esse ângulo aqui for θ, esse aqui vai ser θ também, tá? Bom, se eu sei quem é esse ângulo aqui, por trigonometria, olha só, lembra que esse vetorzão aqui, o θ chapéu, ele tem tamanho igual a 1, né? Por construção, o versor θ chapéu também ele tem tamanho 1. Então, se esse ângulo aqui é θ, usando trigonometria, eu sei que esse tamanho aqui vai ser seno de θ. O menos é porque está do lado negativo do x, né? Então está do lado menos x. E da mesma maneira, esse tamanho aqui, que é o mesmo que esse daqui, vai ser o cosseno do ângulo θ. Então eu sei quem são as componentes do vetor θ chapéu. As componentes do vetor θ chapéu são menos seno θ na direção x e mais cosseno θ na direção y. Então isso me permite escrever θ chapéu igual menos seno θ cosseno θ. Então eu conheço os dois versores, tanto o R quanto o θ chapéu. De fato, esses versores aqui eles formam um ângulo de 90 graus. Se eu fizer o produto escalar entre eles, vai dar 0. Depois eu gostaria que vocês fizessem essas continhas para verificar, mas deve dar 0. Tá? E eu tenho uma equação agora que diz para mim como que eu escrevo o vetor R e o vetor θ. Note que os dois dependem do ângulo θ. Porque a direção de orientação dos versores vai ser diferente se o ângulo for diferente. Isso conforme a gente já discutiu ali atrás, né? Deixa eu voltar esse desenho aqui que é importante. Então, esses são os versores R chapéu e θ chapéu nesse ponto. Nesse ponto aqui, a direção vai ser outra. O que isso significa olhando para essa fórmula?
Bom, significa que se o θ for um número diferente, a direção e o sentido desses vetores aqui serão diferentes também, conforme esperado, né? Agora, uma coisa muito importante e que ajuda a gente a lidar com esses versores R chapéu, θ chapéu, à medida que eles forem aparecendo nas equações. Vale observar a seguinte coisa. O versor R, ele tem componentes cosseno e seno, né? Na direção x e na direção y. Então, nessa ordem, tem componentes cosseno e seno. Enquanto que o θ é menos seno e cosseno. Existe alguma relação entre as componentes? Ó, cosseno menos seno. Seno, cosseno. Essa relação entre as componentes dos versores é a derivada. Ó. O que é a derivada do cosseno de θ? É menos seno de θ, que é o que aparece aqui. O que é a derivada de seno de θ? Derivada do seno é cosseno. Então, se eu derivar as componentes do vetor R chapéu, eu tenho o vetor θ chapéu. Então, olha só, o vetor θ chapéu é a derivada do vetor R chapéu na direção θ. Ou, se vocês preferirem, né, eu posso fazer o caminho contrário também. Posso derivar esse para voltar para aquele. Só que daí eu tenho que acrescentar um sinal de menos. Mas essas duas expressões aqui, elas são verdadeiras, são válidas, né? Basta observar que se eu derivar um, eu tenho o outro. Então isso aqui ajuda bastante a gente quando a gente vai fazer manipulações algébricas, ok? Muito bem. Quando a gente estava escrevendo as coisas em coordenadas cartesianas, nós aprendemos também como escrever o vetor velocidade em coordenadas cartesianas, que tinha aquela coisa que era derivada do x na direção x, derivada do y na direção y, etc. Né? Mas agora, os vetores eles estão na direção r e θ. Eu não quero mais saber de x, chapéu, y, chapéu. Eu quero escrever todo mundo em coordenadas polares. Portanto, eu quero escrever todo mundo nas direções r, chapéu e θ, chapéu. Como é que eu faço para escrever um vetor velocidade na direção em componentes R chapéu e θ chapéu? Bom, primeiro vamos pensar a seguinte coisa. Ó. Vamos pensar uma partícula que está se movimentando em linha reta. Um caso bem simples. Então, uma partícula que se movimenta em linha reta, esse desenho aqui é a trajetória dele. Então, a partícula está se movimentando ao longo dessa linha. O vetor velocidade está ao longo dessa linha, né? Porque ela está sempre em linha reta, não está fazendo curva nem nada. O sistema de coordenadas que eu vou usar para descrever esse movimento é o sistema de coordenadas polar. Como que eu faço isso? Eu preciso de uma origem, que eu vou desenhar aqui, e a partir da origem eu desenho o R e o θ, né? Tanto o ângulo quanto o vetor R. Então isso fornece para mim um posicionamento em coordenadas polares, como a gente já discutiu. Lembre-se que o vetor posição R, ele pode ser escrito desse jeito aqui, ó. O R, ele tem um módulo e tem também uma direção, né? Esse vetor separado assim, ele dá o módulo e a direção. Como é que eu calculo a velocidade? Bom, a velocidade, por definição, é a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Isso é sempre, em qualquer sistema de coordenadas, a velocidade vai ser sempre isso daqui, tá? Só que eu quero encontrar essas componentes, ó, a componente da velocidade que está na direção R e a componente que está na direção θ. Como é que eu faço isso? Bom, lembrem-se que o R vetor, ele pode ser reescrito desse jeito, ó. É o R vezes R chapéu. Então, essa aqui é a mesma coisa que a derivada de R vezes R chapéu. Mesmo sem entender muito bem o que esses R, sem saber quem são esses R's aqui, eu tenho um produto de duas coisas, né? Tem uma coisa vezes outra coisa. Derivada de um produto, a gente sabe como fazer. A derivada de um produto a gente representa... Existe uma fórmula para isso, a gente deriva o primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, aplicando essa regra de produto aqui, eu tenho a seguinte coisa. Ó. Primeiro eu derivo só o R. Derivar só o R em relação ao tempo, bom, dr e dt a gente costuma chamar de R ponto, né? Para abreviar as notações. Então, a derivada da primeira componente em relação ao tempo fica R ponto vezes o R chapéu. Mais... Agora mantém o R e deriva o R chapéu. Então, a derivada do R chapéu em relação a t. Quem é a derivada do R chapéu em relação a t? Eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Eu sei... Deixa eu voltar alguns slides. Eu sei que se eu derivar o R em relação a θ, não t.
Se eu derivar em relação a θ, isso daqui dá θ chapéu. Mas aqui, o que eu preciso fazer é derivar em relação a t. Bom, mas eu posso usar um truque, eu posso usar a regra da cadeia, né? Se eu preciso fazer uma derivada que eu não sei como fazer, lembre-se que o r é uma função de θ e o θ, por sua vez, é uma função de t. Então, ao invés de derivar em relação a t, eu vou derivar em relação a θ vezes a dθ dt, fazendo essa modificação aqui da regra da cadeia. Por quê? Porque agora eu sei como fazer, né? dr dθ é aquela expressão lá que é o θ chapéu, que está lá atrás, e θ, derivar o θ em relação a t é o θ ponto. Portanto, essa expressão toda aqui, ela assume essa forma. R ponto na direção R mais R θ ponto na direção θ chapéu. Então, observe que o vetor velocidade, em coordenadas polares, ele assume uma forma um pouquinho distinta do vetor velocidade em coordenadas cartesianas, né? Em cartesianas é x ponto na direção x, y ponto na direção y, lá, lá. Aqui tem algumas pequenas diferenças. Então, em coordenadas polares, o vetor velocidade assume essa forma aqui, sempre. Ok? E a aceleração? Como é que eu faço para descobrir o vetor aceleração em coordenadas polares? Eu uso o mesmo princípio. Para saber a aceleração, a gente tem que derivar a velocidade. Isso sempre, né? Em qualquer sistema de coordenadas. Mas a velocidade em coordenadas polares ela é dada por essa expressão aqui, ó, que a gente acabou de calcular. Então, eu tenho que derivar esse treco todo aqui em relação ao tempo. Ou seja, a aceleração vai ser a derivada no tempo disso tudo aqui. São vários termos para serem derivados, né? O primeiro deles aqui é um produto, o segundo é um produto duas vezes, né? Porque são 3 números. Então, aplicando essa distributiva aqui, usando a regra do produto da derivada, eu fico com essa expressão zona gigante. E nessa expressão, eu quero que vocês observem a seguinte coisa, que em algum momento eu vou ter que derivar em relação a t o r chapéu, que é o que aparece aqui, ó, em destaque. E em algum momento eu vou ter que derivar em relação a t o θ chapéu também, que é o que aparece aqui em destaque. Mas, novamente, lembre-se que eu não sei como é que faz esse r chapéu em relação a t, nem θ chapéu em relação a t. Mas eu sei como derivar cada um deles em relação a θ, né? Ó, o θ chapéu em relação a θ dá r. O r chapéu em relação a θ dá θ chapéu, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou modificar as derivadas usando a regra da cadeia. Então, aqui onde aparece a derivada no tempo do r chapéu, eu vou substituir por derivada no θ vezes dθ dt. Ou seja, θ ponto, θ chapéu. E aqui é a mesma coisa, né? Eu vou substituir por derivada no θ, θ vezes dt. Ou seja, menos θ ponto, r chapéu. Substituindo agora esses cálculos que nós fizemos paralelos aqui na expressão, eu obtenho finalmente que a aceleração em coordenadas polares ela é dada por essa expressão aqui. Ou seja, ela tem uma componente na direção r chapéu, que é essa coisa aqui, e tem uma componente também na direção θ chapéu, que é esse negócio aqui. Eu queria só chamar a atenção para uma coisinha. Esse termo aqui, ó, em particular, é um termo que a gente conhece, ó. R vezes θ ponto. Θ ponto, só para a gente lembrar, é o ômega. Quando a gente está falando do movimento circular uniforme, o θ ponto é o ômega, né? A velocidade angular. Então, R vezes ômega ao quadrado na direção R é a aceleração centrípeta. Então, esse termo que aparece aqui na aceleração, ó, é a aceleração centrípeta, que é um termo que a gente já conhece lá do movimento circular. E é um termo que apareceu aqui automaticamente. A gente não está nem falando de movimento circular, está falando do movimento em linha reta, né? Mas tem um termo de aceleração centrípeta aqui que aparece por conta da escolha do sistema de coordenadas. Tá? Na próxima aula, nós vamos falar, eu vou dar alguns exemplos sobre esses cálculos que a gente fez do vetor velocidade, do vetor aceleração em coordenadas polares, aplicadas ao movimento circular uniforme, e aí a gente vai entender melhor como é que essas coisas funcionam.